Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, igreja. Vamos estar orando pelos dízimos, oferta, pelo pastor que vai estar levando a palavra. Aleluia. Soberano Deus de poder e glória, que está os dízimos, ofertas, Senhor. Receba aí no céu. Faz a multiplicação, abre as portas para a janela do céu e derrama uma bênção tal que dela vos adivinha a maior abastança. Da saúde, Senhor, da paz, da alegria para a tua casa. Levanta o teu povo, Senhor, um povo forte na tua presença, que creia na tua palavra. Aleluia, Jesus, aqui também está o teu servo. Eu creio que ele já está na sua presença, Pai. Enche ele da tua unção, do teu poder. Capacita cada dia mais ele, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, repreende todo o mal contra a vida dele. Tudo que não provém de ti seja destruído. Em nome de Jesus, usa ele para falar aos nossos corações nessa noite. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É assim que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos receber o servo do Senhor das palmas, igreja. Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma noite maravilhosa na presença do Todo-Poderoso, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Nós louvamos, agradecemos e exaltamos o nome de Jesus por poder estar aqui nesta noite mais uma vez, aleluia, para glorificar e exaltar o nome dele e para receber dele também a nossa vitória, para receber dele, aleluia, Jesus, a nossa, aleluia, a orientação de Deus para nossas vidas. Amém? Eu creio que nesta noite o Senhor tem algo para nossas vidas, já tem concluído através das oportunidades, através das palavras, através dos hinos da harpa, através dos louvores. E eu creio que o Senhor só vai complementando aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida nesta noite. Amém? Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Só para, aleluia, Jesus, dá o TED. TED significa o quê? Transferência. Transferência enviada por Deus. Glória!
Aleluia, Jesus. Deus poderoso, né? Louvado seja Deus. Nosso irmão José toca um violão? Não? Aleluia. Nós estamos aprendendo, mas nós chegamos lá em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu falei, se o irmão tocar, já pode pegar e dar uma. Não, glória a Deus. Mas é bom. Nós chegamos lá com as mãos do Senhor nos guiando. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus nesta noite nos visita. Aleluia. O Senhor nesta noite visita a minha e a sua vida. Sairemos daqui nesta noite, aleluia, já com a presença de Deus na nossa vida. Ele nos visita nesta noite com a compaixão que Ele tem para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 7, versículo... Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, mas vamos ler o versículo chave. Aleluia. O filho da viúva de Naim, já ouvimos falar várias vezes, né? Nesta noite o Senhor vai falar novamente comigo e com você. O versículo 13 é o versículo chave. Aleluia, Jesus, desta história ou desse feito que Jesus deixou, aleluia, quando passou pela terra como homem, aleluia. Diz assim o versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus poderoso, aleluia, que visita nesta noite a minha e a sua vida. Esse é o Deus grandioso que nesta noite, aleluia, está vendo a minha e a sua situação. Esse é o Deus que nós estamos aqui reunidos, aleluia, Jesus, que sabe da minha e da sua necessidade. Por isso nesta noite o Senhor nos ensina, aleluia, vai nos ensinar, já está nos ensinando, aleluia, desde a abertura desse trabalho nesta noite, que Ele é que vai à frente, Ele é que vai comandando, Ele é que vai dando a vitória para nossas vidas. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes as pessoas não têm compaixão da nossa vida, o homem não tem compaixão da nossa vida, mas o Senhor tem compaixão de todos. Aleluia, Jesus. A compaixão que o Senhor tem para nossas vidas, naquele momento de necessidade, aleluia, somente Ele pode fazer. Nós começamos a ver aqui, aleluia, que havia aqui uma mulher. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes eu e você queremos tomar um caminho ao qual Deus não traçou. Muitas das vezes eu e você queremos, aleluia, Jesus, traçar aquele caminho que não foi, que não está sendo escrito ou que não é escrito pelas mãos do Senhor. Eu começo a ver Jesus dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, ter compaixão de 2 cegos de Jericó. Eu começo Jesus ter compaixão do leproso. Eu vejo Jesus com a compaixão da multidão que o acompanhava. Ele disse aos discípulos, aleluia, Jesus, alimenta a multidão. Os discípulos dizem, aleluia, Jesus, onde compraremos pão para tantos? Jesus disse, elas me seguem, não eu quero despedir da maneira que elas estão. Eu e você não sairemos daqui, aleluia, da maneira que entramos. Sairemos daqui com a vitória na nossa mão, sairemos daqui com uma bênção na nossa mão, porque o homem da compaixão se faz presente. Aleluia, Jesus, o Deus poderoso se faz presente. Aleluia, e tem mais, aleluia, Jesus, Deus também teve perdão da dívida, aleluia, de um credor. Ele teve compaixão. Aleluia, Jesus. Quando nós vemos a palavra compaixão na Bíblia, o homem, aleluia, não tem compaixão. O homem, muitas das vezes, aleluia, Jesus, se puder, nos leva perante ao juiz devido a alguns valores, mas o Senhor tem compaixão. Aleluia, Jesus. Jesus teve compaixão, usou uma pessoa para ter compaixão. Quem foi essa pessoa usada na Bíblia para ter compaixão? Passou-se um cristão diante daquela alma que estava caída, aleluia, mas o Senhor usou aleluia, um samaritano
para ter compaixão daquela pessoa que estava deitada, daquela pessoa que estava caída, aleluia, Jesus. Quem sabe o Senhor pode enviar alguém para ter compaixão da minha e da sua vida nos momentos difíceis como nesta noite, aleluia, Jesus. A nossa irmã deu aqui, aleluia, o seu testemunho, que Deus usou alguém para ter compaixão daquela necessidade ao qual ela estava precisando naquela hora, e quando ela abriu ali aquele aplicativo, ou seja, a sua conta bancária, Deus deu compaixão para ela. É assim que muitas das vezes o Senhor trabalha na nossa vida. Muitas das vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Muitas das vezes nós queremos ver, e o momento que nós queremos ver, aleluia, nós não enxergamos, porque Deus trabalha ao contrário de nós. Quem foi o pai que teve compaixão do filho? O filho pródigo saiu da casa, o filho pródigo estava na casa, ouvindo, aleluia, Jesus, comendo do pão, comendo do melhor, aleluia, Jesus, tinha todo aquilo que ele queria na mesa. Um dia ele pediu para o pai: dá o que é meu, que eu vou partir. Conhecemos bem a passagem do filho pródigo. Quantas pessoas estiveram na casa do Senhor, no caminho do Senhor, comendo, bebendo, recebendo cura, recebendo milagre, recebendo proteção, recebendo a salvação, que é a prioridade, e saíram do caminho. Pai, dá o que é meu. E Deus permitiu, aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, se ele retornar, o Senhor tem compaixão desta vida, o Senhor tem compaixão desta alma. Muitas das vezes nós não temos compaixão. Se a pessoa retorna dentro da casa do Senhor, nós criticamos, nós julgamos, e o Senhor está olhando para mim, para você. É meu filho, ele voltou. Nós sabemos de muitos, hoje já ouvimos muito sobre isso. Aleluia, Jesus. Quem sabe naquele momento o Senhor visitou aquela alma, o Senhor visitou aquela vida, o Senhor quer resgatar, quer salvar, quer curar, quer renovar, quer restaurar, porque foi criado por Ele. Aleluia, Jesus. Vemos aqui, se nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Ruth, aleluia, Jesus, capítulo 1, vemos que Noemi, aleluia, Jesus, naquele momento em que a terra passava por uma necessidade, Noemi tomou uma posição que não foi enviada por Deus. Noemi toma a sua família junto com seu esposo e vai para um lugar onde estava o que? Em abundância. O que acontece na vida de Noemi? Naquele momento, aleluia, Jesus, depois os irmãos quiserem ler, pode ler, Ruth capítulo 1, versículo 6. Ali ela perde toda a sua família, ela fica sozinha, somente com as suas duas noras. Por que Noemi tomou essa posição? Será que foi Deus que enviou? Muitas das vezes, aleluia, Jesus, as pessoas tomam a sua posição, sai do caminho, sai do trajeto, sai do plano, sai do propósito de Deus. E quando as coisas acontecem, tem que retornar. Nós vemos que no versículo 21 do livro de Ruth, Noemi, aleluia, retorna para a sua terra, retorna para o teu povo. O que Deus fez com Noemi? Teve compaixão de Noemi, teve compaixão de Noemi, porque ali existia um plano, ali existia, aleluia, Jesus, algo de Deus para a vida de Noemi e também para mim e para a sua vida, que através de Noemi, aleluia, Jesus, através da nora de Noemi, aleluia, veio o rei Davi, e através do rei Davi veio o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. A genealogia diz, aleluia, Jesus. Ela voltou. De que maneira que ela voltou? Por isso, igreja, muitas das vezes nós temos que atentar naquilo que Deus fala para mim e para você. Não saia do caminho, permanece no caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Três coisas significantes para nossas vidas: caminho, que é a estrada, verdade, que é a palavra, e vida. Teremos vidas e vida em abundância, diz o Senhor. Aleluia. No momento que Noemi volta, ela sai cheia. Quando nós lemos lá, ela sai da casa do Senhor, do povo do Senhor, cheia, e volta vazia, amargurada, triste. Quantas pessoas nós não conhecemos que é assim? Está na casa, isso não me agrada, eu não quero isso, não gosto disso, está cheia. Sai cheia,
E os dias passam, as horas passam. Quando volta, quando o Espírito Santo de Deus fala, retorna, toca para retornar, volta vazio, amargurado, triste, tem que começar tudo de novo. Aleluia, Jesus. E nós vemos aqui que mesmo assim o Senhor tem compaixão. Aleluia. Mesmo assim. Vamos ver aqui a história desta mulher, esta viúva de Naim, que nos traz uma grande explicação, que nos dá um grande ensinamento para nossas vidas. Primeiramente aqui eu vejo Jesus vindo, aleluia, em direção a Naim, a cidade de Naim. Ele vai passando por Cafarnaum, aleluia, Jesus, e ali, louvado seja Deus, tem uma pessoa ali, louvado seja o nome do Senhor, que necessita de Jesus, que precisa de Jesus. E ali Jesus abençoa, ali Jesus cura, ali Jesus, aleluia, faz o que ele tem que fazer para entrar na cidade de Naim. E aconteceu que, indo ele à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus ia entrando na cidade com os seus discípulos e uma grande multidão. E ali naquela cidade, ao encontro, ao contrário, ia acontecendo um velório. Jesus entrando na cidade e o velório da cidade, porque o cemitério daquela cidade era fora. Aleluia, Jesus. E a palavra está dizendo no versículo 11 que Jesus ia entrando na cidade e a mulher, Jesus ia entrando na cidade com seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão à cidade. Veja a situação desta mulher, viúva, aleluia, Jesus. A situação dela já era deplorável ali naquele momento, porque ela era viúva. Naquela época a mulher dependia do esposo, aleluia, Jesus, para que pudesse sobreviver. Mas ela era viúva. Ela colocou a confiança após perder o seu esposo no filho, aleluia, Jesus. E esse filho, ele tinha mais ou menos a idade dos 17 anos. Glória a Deus. Imagina a situação dessa mulher, viúva, agora perde o filho. Como seria? O que faria? Só que nós vemos que essa mulher, ela não questiona. É tão maravilhoso, tão grandioso isso aqui, que ela não questiona. Por isso que a palavra está dizendo compaixão. Quando nós clamamos a Deus, Ele ouve. Quando nós ficamos em silêncio, é outra coisa. Aí que está o mistério. Quando eu clamo a Deus, Senhor, entra na providência, aleluia, Jesus, Ele está ouvindo. Quando eu aceito ou espero calado, é compaixão. É em silêncio. Essa mulher, ela não clama para Jesus, Senhor, salva meu filho. Não. Como o cego de Jericó, como o cego à beira dos caminhos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não fala nada. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver aqui os versículos abaixo. Aleluia. A vida dessa mulher, ela deveria ali, como se diz, rasgar suas vestes naquele momento. Como disse agora há pouco, perdi o esposo, agora perdi o filho, o que será de mim? Aleluia, Jesus. Versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. O amor de Jesus naquele momento, quando ele viu aquela mulher, aquela multidão que ia indo, aleluia, Deus, naquele inteiro, Jesus olhou para aquela mulher, tinha uma grande multidão, mas ele viu somente a mulher. Por que somente a mulher? Porque ele sabia que aquele enterro, aquele filho que estava ali, era filho daquela mulher. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece. Por isso que o Senhor conhece a minha e a sua situação. Glória a Deus. Muitas vezes nós reclamamos, nós falamos algo, nós queremos resolver, mas o Senhor está vendo. O Senhor está vendo.
Por isso que o amor de Jesus para com ela, aleluia, Jesus, foi tão maravilhoso. Jesus chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Nesta noite o Senhor fala para mim e para você: levanta, ponte em pé e falarei contigo. Aleluia, Jesus. Não temas porque eu sou contigo. A primeira coisa que nós já falamos isso em outros cultos é estar de pé. É estar em pé. Aleluia, Jesus. Por que o jovem? Porque, pastor, você falou que ele tinha mais ou menos 17 anos. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que uma criança, ela tem uma idade de 8 a 11 anos. É uma criança. De 11 a 14 anos, adolescente. De 14 a 17, ou de 17 a 21, é um jovem ou um moço. Veja a história dessa mulher, já crendo naquilo ali. Aleluia, Jesus. E a situação da vida ou mudou ela naquele momento. E Jesus fala: jovem, eu te digo, levanta. Aleluia, Jesus. Como Jesus chegou, aleluia, ali no Evangelho de João, capítulo 11, quando Lázaro estava morto. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele não disse: Lázaro, vive. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Agora imagina, eita Deus poderoso. Porque aqui ele fala para o menino: levanta. Lá ele fala: sai para fora. Glórias a Deus. A ressurreição que Jesus está fazendo. Jesus ressuscitou a Lázaro, como também ressuscitou a este menino. Aleluia, Jesus. Aí muitas das vezes nós olhamos, mas pastor, era Jesus. Sim, era Jesus. Só que o Senhor dá autoridade para mim e para você. Mas aonde que ele deu autoridade? Ele deu autoridade para Paulo. A mesma autoridade que foi dada para Paulo também foi dada para Pedro. A mesma que foi dada para Pedro e para Paulo, ele dá para mim e para você no momento da situação. Aleluia. E que Pedro falou aquele dia para Dorcas. Dorcas estava o quê? Desfalecida. Aleluia, Jesus. Mas pastor, hoje não acontece. É o mesmo Deus. Já aconteceu ou não aconteceu? Quando nós oramos e Deus ressuscitou. Aleluia. É a fé. Não adianta nós fazer sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu duvidando, será? Não faz. Ou é sim, sim, não. Dorcas não estava desfalecida ou morta? Chamou a Pedro, sabia que Pedro estava na região. O que Pedro falou para ela? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Ele disse: aleluia, Jesus. Tabita, ou Dorcas, né? Levanta. Aleluia, Jesus. E foi ressuscitada. Glória a Deus. Ela foi ressuscitada. Por que eu estou falando isso? Porque há situação na minha e na sua vida. Nós oramos muitas das vezes e nós não vemos resultado. Guarda uma coisa no nosso coração nesta noite. Esperei com paciência no Senhor. Tem coisas que Deus vai fazer na mesma hora. Tem coisas que Deus vai fazer no outro dia. Tem coisa que Deus vai fazer em 2 vezes. Tem coisas que Deus vai fazer com 1 ano, 6 meses. Aleluia. Tem coisas que Deus não vai fazer. Aleluia, Jesus. Nós precisamos entender isso. Porque senão neste momento nós perdemos como diz o ditado, a estribeira. Saímos do caminho. Aleluia, Jesus. E o Senhor está olhando para mim e para você com compaixão, com amor. Ele disse: jovem, te digo, levanta. Aleluia, Jesus. Nesta passagem, quando Jesus diz levanta, Jesus disse para Lázaro, para a filha do filho de Jairo, aleluia, Jesus. Isso que eu falei agora há pouco, vamos abrir aqui em Atos capítulo 9. A mesma autoridade. Glória a Deus. Que Deus deu para Pedro, segura aí em Lucas.
para mim e para você. Por quê? A nossa fé remove montanhas. A Bíblia diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, diga a esse monte passa daqui para colar. Qual monte que é? Um monte de pedra, aquela serra que tem lá? Não, é a situação a qual nós encontramos. Em Atos capítulo 9, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Quem que estava lá? Era Jesus? Não, era o discípulo Pedro. Trazendo para mim e para essa situação. Às vezes nós estamos, aleluia, Jesus, carregando algo que está morto, carregando algo que precisa ser ressuscitado. Que algo é esse? Não é a vida, é algo da nossa vida. Ela precisa ser ressuscitada, ela precisa ser renovada. Vejamos aqui que no versículo 34 diz assim: e disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta-te e faze tua cama. E logo se levantou. Porque Pedro estava passando aonde? Em Lida. E ali tinha um certo homem chamado Enéas, que jazia numa cama. Ele estava doente numa cama. Aleluia, Jesus. Quantos anos? 8 anos. E Pedro chegou ali. Pedro estava passando, Pedro estava fazendo a obra, já tinha recebido a autoridade do Senhor, como a nossa irmã Diana testemunhou no culto de terça-feira, que a criança não comia, que a criança não bebia, que a criança não andava. Aleluia, Jesus. Deus tem poder e autoridade, minha filha. As suas mãos têm poder e autoridade. Estende as mãos e ora. Foi o que aconteceu. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, o que acontece comigo e com você. Aleluia, Jesus. E viram nos tudo que habitavam em Lida, Sorona, os quais converteram ao Senhor. Aí havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Esta Tabita era discípula, ela fazia a obra de Deus. Só que chegou um momento que ela enfermou e morreu. Veja, igreja, que ela enferma no versículo 37 e morre. E tendo levado, depositaram num quarto alto, como em Lida. E souberam que Pedro estava por ali. Quantas vezes manda o telefone para mim e para você: ó, fulano precisa de oração, fulano está assim. Aleluia, Jesus, ora por ele. É naquele momento, igreja, não é o nosso poder físico, não é o nosso poder físico, e sim o Espírito Santo que habita em mim e você. É o Espírito Santo que habita em mim e você, e de dentro de nós sai aquele poder, aquela fé, que aquilo é resolvido naquele momento. Aleluia, Jesus. E manda chamar Pedro. Aleluia, Jesus. Vejamos no versículo 40, no versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com ele. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizeram quando estava com eles. Veja que ela era uma discípula, ela era uma obreira do Senhor. Ela fazia as túnicas ali, os discípulos vestiam, estão nas roupas. Ela tinha uma condição financeira razoável. Ela ajudava os discípulos, aleluia, Jesus. E naquele momento as viúvas ali lembraram: olha, Pedro, é ela que te ajudava na obra. Ó, Pedro, ela te ajudava, mas chegou o momento que ela enfermou e morreu. Aleluia, Jesus. Mas Pedro, fazendo-os a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. Ei, no momento que você pedir, fecha a boca. Glória a Deus. O segredo está aí. Conta a vitória depois. Nós temos a mania de contar antes. Nós temos a mania de fritar o ovo, esquentar o óleo antes da galinha botar. Não é verdade? Não, já vou pôr a frigideira no fogo, vou acender, mas não botou ainda. Espera. Glória a Deus. Olha o que Pedro fez. Pôs-se de joelhos e orou. Não foi a força de Pedro que chegou lá. Senhor, o Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade, então eu vou nesta causa. É assim que eu e você temos que fazer. Aleluia, Jesus. E voltando-se para o corpo, ele orou, pois de joelho orou. A minha e a sua situação. Ora,
Nós vamos levantar e às vezes a situação está pior do que estava quando nós ajoelhamos. Sabia disso? Tem situação na minha e na sua vida. Nós vamos para o nosso quarto, nós ajoelhamos, ela está de uma maneira. Quando nós levantamos, muitas das vezes ela está pior. Por quê, pastor? Porque Deus fez um reboliço. Aleluia. Aleluia, Jesus. E às vezes aquele reboliço, nós nos desesperamos, nosso inimigo fala, ele não resolveu sentar no quarto, mas não sabemos que aquele reboliço é de Deus do céu. Vira tudo assim, porque nós oramos e pedimos, Senhor, entra na providência. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe lá viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Aleluia, louvado seja Deus. Veja a compaixão de Deus para esta mulher. Vamos voltar para o livro de Lucas. A compaixão de Deus para esta mulher, usando quem? A Pedro. Muitas das vezes, igreja, tem pessoas que ele vai precisar de mim, de você, vai precisar da minha e da sua compaixão. Mas pastor, eu estou com a frigideira no fogo, a galinha não botou ovo ainda. É assim mesmo. Desliga o fogo, senão a gordura queima. Espera. Aleluia, Jesus. Desliga, senão pega fogo na frigideira. E vai resolver a situação que tem que resolver. Depois, aleluia, Jesus, quando o ovo estiver na mão, faz omelete. Bate, mesmo. Deus de Jesus. E a vitória é minha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 14 do livro de Lucas. E chegando-se, tocou no esquife e disse, levanta, já lemos, né? E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Aleluia. Veja. Essa mulher, ela não fala nada com o Senhor, ela não reclama, ela não pede, ela não clama. Jesus somente ora e vê o que está dentro do coração dela. Aleluia. Tem coisas, glórias a Deus, que o Senhor, que nós não falamos, sabia? Tem coisas que nós só oramos em espírito. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nessa situação. Somente em espírito. Nós paramos assim, tem lugar que nós estamos em espírito. Senhor, entra na providência. Não sai nada da nossa boca, mas o nosso coração está saindo para Deus, e Ele está olhando, e Ele está vendo, aleluia, a nossa necessidade. Glórias a Deus. E todo se apoderou o temor, glorificando a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, Jesus. Nesta noite o Senhor fala para mim e para você, que a palavra dele passou